Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 5 de fevereiro. Tô aqui novamente para a gente poder trocar uma ideia tanto sobre o mercado da bola, especialmente falando de Alan e Damian Soares, quanto sobre o elenco do Botafogo, especificamente focando em dois jogadores. O Jefinho, que a gente precisa descobrir o que aconteceu, e Luiz Henrique, que já chegou ao Rio de Janeiro, se colocando à disposição para a partida contra o Flamengo nessa quarta-feira. Será? Só que antes da gente entrar nesses assuntos, Fogão, eu te peço por gentileza, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, nos ajude a alcançar a marca dos 40 mil inscritos. Já estaremos com 39.600, estamos caminhando muitíssimo bem para alcançar essa meta tão importante. Vou ficar feliz pra caramba porque quando eu criei o canal realmente não imaginava ser possível a gente alcançar esse nível de crescimento e a gente está conseguindo graças à ajuda de vocês. Lembro também que na hora do almoço eu vou estar por aqui para a nossa tradicional resenha ali por volta de 1h05 da tarde e às 18 horas tem o Radar Alvinegro, segunda edição. Fechou? Dito isso, Fogão, vamos em frente. Vamos começar falando aqui sobre o Jefinho. Você sabe que nessa vida, ação gera reação, escolhas têm suas consequências. Não é verdade? O Botafogo decidiu levar sua partida para o Bezerrão. Um estádio com um gramado que mais parece um pasto, que não tinha a menor condição de receber o time do Botafogo. Fim das contas, o resultado não veio, não foi por isso, inclusive, tá? Não foi por conta do gramado, isso é um ponto bem importante de se destacar. Porém, tivemos jogadores lesionados, entre eles o Jefinho. Nessa segunda-feira, o Jefinho vai passar por exame de imagem, para a gente poder saber o que aconteceu e a extensão do problema. Ele está fora, claro, da partida contra o Flamengo, mas esse nem é o mais importante. O mais importante, claro, é a pré-Libertadores. O Jefinho, ao lado do Júnior Santos, vem sendo o principal atleta, o maior destaque nesse começo de temporada. Fazendo gols, participando bem da fase ofensiva, mostrando evolução na finalização, que era uma crítica que o Jefinho recebia naquela primeira passagem, mas realmente mandando bem nesse quesito agora, só precisa direcionar um pouquinho melhor. Porque ele está acertando o alvo com potência, com força, mas em cima do goleiro. É preciso tirar do goleiro. Se ele conseguir fazer isso, irmão, vai danar de fazer gol, porque ele consegue driblar, puxar para dentro. Se começar a bater de chapa tirando do goleiro, parte para abraço várias e várias vezes nesse ano de 2024. Agora, qual é o problema que o Jefinho possui? Qual é a extensão do problema? Não dá para a gente aceitar e normalizar perder um jogador importante como o Jefinho por conta do Campeonato Carioca e por conta de um jogo num pasto. A diretoria do Botafogo vacilou em relação a isso, Fogão. Não tem como falar de outra maneira. Não tem nenhum cenário que o jogo ter sido levado para o Bezerrão foi positivo. Ah, mas o Botafogo ganhou dinheiro. Meu irmão, sério, não dá para encarar isso como algo positivo quando você perde o seu principal jogador nesse começo de temporada. Eu espero que seja uma lesão simples, mas o vídeo gravado pelo Pedro Depp, lá do setor visitante, mostrando que o Jefinho tentou levantar para sair andando, não conseguiu e foi tirado de maca, é claro que gera preocupação. Pode ter sido uma tensão do momento? Pode, um susto do momento? Claro que pode. Mas só o exame vai dizer o que de fato aconteceu. A priori, foi uma lesão muscular na coxa, posterior da coxa. Mas como ele botou a mão próximo do joelho, não foi exatamente no joelho, parte de trás, tá? Na parte de trás do joelho. Ele botou ali na coxa um pouco mais para baixo. Eu espero que não tenha nada relacionado, entendeu? De verdade, nada relacionado. Porque uma lesão muscular, dos males o menor, sabe? Agora, uma lesão no joelho, extensa, aí realmente complica. Então, tomara que no exame hoje a gente tenha uma notícia muito boa e que o Jefinho muito em breve esteja aí recuperado, em forma, para nos ajudar ao longo dessa temporada. Agora, tem boa notícia também relacionada ao elenco do Botafogo, Fogão. Luiz Henrique chegou ao Rio de Janeiro e chegou falando bastante em ajudar. Eu sempre gosto de prestar atenção em palavras-chave que um novo atleta do Botafogo utiliza quando vai se comunicar com a torcida. E o Luiz Henrique, ele deu algumas declarações aqui que eu queria trazer para você. Uma delas foi essa daqui, ó. Abre aspas. Ainda não caiu minha ficha. O moleque que saiu do nada agora está sendo o jogador mais caro do futebol brasileiro.
É um orgulho para mim e para minha família. Agora é continuar trabalhando firme e fazer de tudo para ajudar o Botafogo. Utilizou a palavra ajudar nessa declaração. Vou trazer outras 2 declarações, tá? Sim, fazendo uma referência aqui de que ele seguiu treinando, mesmo depois de concluir esse negócio, ele seguiu treinando e está à disposição. Se o Thiago Nunes quiser utilizar quarta-feira, pode, até porque ele está no bid. Isso é um ponto importante de se lembrar. Ele disse aqui, já vinha treinando lá no Bet depois que acertei a contratação com o Botafogo. Estou muito bem fisicamente e quero muito ajudar o Botafogo. Mais uma vez a palavra ajudar. E ele fala uma terceira vez. Agradeço todo o carinho que vocês tiveram comigo. Podem ter certeza de que vou ajudar muito vocês. E vamos alcançar muitos objetivos pela frente. Que assim seja. Eu gosto de prestar atenção no discurso do atleta e como ele utilizou a palavra ajudar, porque isso demonstra disposição do Luiz Henrique de fazer acontecer, de fazer parte desse elenco do Botafogo, de somar, de agregar, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. E eu gostei muito também quando ele fala sobre alcançar muitos objetivos pela frente. Eu entendo aqui que ele não está se referindo só a uma competição. Muitos objetivos, classificações, vitórias, pontuação, enfim, tudo que a gente tem pela frente em 2024. E eu tenho convicção que o Luiz Henrique, jogando aquilo que sabe, que é muito talentoso, irmão, o que esse garoto vai fazer? Lateral ter dor de cabeça, ter pesadelo na hora de dormir? Que assim seja, né, Fogão? Que assim seja. Agora, passando para o mercado da bola, vamos falar sobre o Alan. Na tarde desse domingo, o Bocão do canal Resenha Alvinegra, ele trouxe a informação dizendo que o Botafogo estava muito próximo de acertar com o Alan, que faltava aqueles últimos detalhes. E a gente entende que esses últimos detalhes sejam em relação ao Awada, que é a equipe do Alan, com quem ele tem contrato até meio do ano. A gente sabe que não é fácil negociar com os times do mundo árabe. O Awada não é diferente, é dos Emirados Árabes, tem lá os petrodólares, então não tem essa questão de estou precisando de dinheiro, preciso vender. Isso não existe. Mas o acerto com o jogador e a vontade do jogador, muitas vezes, pode prevalecer. A gente não pode ignorar isso. Realmente isso pode acontecer. Hoje, à noite, o Matheus Medeiros também trouxe a informação dizendo que está muito próximo. Na verdade, lá no Twitter, o Matheus chegou a escrever o seguinte, que uma fonte que ele consultou disse que estava fechado e a outra disse que estava muito próximo. Então, por uma questão de cautela, ele considerou muito próximo. Até porque a gente tem o caso Manafá, para que a gente não fique muito animado com nada sem estar 100% sacramentado. Conforme eu sempre falo aqui no canal, 99,9% definitivamente não é 100%. Aquele 0,01% faz diferença. Não tenha dúvida em relação a isso. E o Botafogo, claro, está escaldado em relação a isso depois do Manafá. E tem que estar escaldado mesmo, porque a gente não pode ficar errando a mesma coisa. E sim, nesse caso, o Botafogo confiou demais do outro lado, resolveu anunciar um atleta sem ter a devolutiva. Quando você não tem a devolutiva, esquece. Então a gente está precisando sacramentar as conversas com o Awada, é isso que a gente pode perceber pelas informações. Com o jogador tá tudo certo e tal, a família já topou mudança e tudo mais, maravilha. Mas se não chegar no entendimento com o Awada, o Alan não vem, é simples assim. Você pode até acertar um pré-contrato para o meio do ano, que inclusive é o que a gente deve conseguir com o Igor Jesus. Porque o Botafogo também está tentando a liberação do centroavante para agora. E ele também joga nos Emirados Árabes, vale lembrar. Só que não é no Awada, é no Shabab Al-Ahli. Mas é sempre complicado negociar com o time árabe. Sempre é, sempre, sem exceção. Agora, um outro jogador que a gente não deve ter, quer dizer, não deve, que a gente não vai ter dor de cabeça em relação à equipe, é o Damian Suárez. Isso porque ele rescindiu o contrato dele com o Getafe da Espanha. E o próprio presidente do Getafe deu uma declaração dizendo isso. Ele deu uma entrevista ao DAZN, o nome do presidente do Getafe é o Ángel Torres. Abre aspas. Ele pediu para sair. Decisão pessoal para estar mais perto de casa. Depois de 9 anos, o Getafe o libera porque acaba o contrato em junho. Se tudo correr bem, amanhã, se referindo à segunda, assinará para uma equipe brasileira, que não sei qual é. Todo mundo está apontando para o Botafogo. Todo mundo, sem exceção, está apontando para o Botafogo.
Então, nessa segunda-feira, a gente deve ter o Damian Soares assinando o contrato com o Glorioso. Temos um carinho especial com ele e com a sua família. Eu quero aproveitar aqui esse momento para trazer outras aspas que o Bernardo do Central Botafogo, que é um garoto que faz um trabalho sensacional, fazendo vários conteúdos sobre reforços do Botafogo, possíveis reforços, realmente muito bacana. Se você tem Twitter e não segue o Central Botafogo, siga, porque realmente vale muito a pena. E o Bernardo, ele conseguiu reunir algumas aspas que eu queria trazer aqui sobre o Damian Soares, que eu achei algumas bem interessantes. Olha só. Imagino que renda no Botafogo. Tem muito tempo de Europa e alto nível. Por nível, possivelmente ainda teria espaço na seleção hoje. Ele até chegou a ser convocado para a seleção uruguaia ao longo da carreira dele, mas acabou não sendo muito utilizado. Ainda tem um bom nível e pode ir muito bem. Sempre mereceu mais chances na seleção. Mas Tabárez não gostava muito. Oscar Tabárez, né? Uma lenda lá do futebol uruguaio, comandou durante muitos e muitos anos a Celeste Olímpica, vocês sabem disso. Temos outras declarações aqui sobre o lateral de 35 anos, 35 para 36. 1,72 m, agora em abril, ele completa 36 anos. Mas eu nem me preocupo tanto com a idade do atleta, porque é um jogador que se cuida muito, não tem histórico de lesões, o que é muito importante, porque à medida que você envelhece, você já teve uma carreira repleta de lesões, a situação não tende a melhorar. Todo mundo sabe disso. Mas é um jogador que marca firme. Mas não vai ser aquele cara que o tempo inteiro vai na linha de fundo. Se bobear, nem na linha de fundo vai. Segundo o Josa Novales, inclusive, é um cara que cruza mais da intermediária. Tá? Cruza mais da intermediária. Mas na fase defensiva, realmente é um cara muito consistente ali. Chega firme e até por isso, o chegar firme dele no futebol brasileiro pode render muitos cartões. Que já acontecia no futebol espanhol, tá? Ele tomava muitos cartões no futebol espanhol. Ele teve 295 partidas pelo Getafe, mais de 320 jogos na La Liga, porque ele chegou no futebol espanhol pelo Sporting Gijón e depois pelo Elche. Aí chegou no Getafe. E lá no Uruguai ele passou pouquíssimo tempo. Então, assim, muito cedo na sua carreira ele já partiu para o futebol espanhol e fez carreira lá, construiu carreira lá. Por isso que no Twitter eu coloquei: é um lateral excepcional? Não, não é. Mas ele mostrou qualidades e virtudes suficientemente boas para poder permanecer na Liga Espanhola durante todos esses anos, enfrentando grandes jogadores. Você tem vídeo do Damian Soares enfrentando o Neymar, enfrentando o Marcelo, né, confrontando ali outros jogadores, outros grandes craques da La Liga. Então é um cara que fez carreira se acostumando a jogar contra esses atletas muito talentosos. Agora, no futebol brasileiro, o que vai pegar, na verdade, é uma adaptação em relação ao estilo de arbitragem. É a mesma coisa que vale para o Alexander Barbosa. São dois atletas muito voluntariosos. Só que por diversas vezes isso pode render cartões. E cartões em excesso geram suspensões e até mesmo expulsão dentro de uma partida, o que a gente sempre deve evitar, porque 11 contra 11 já é difícil. Você ficar com um jogador a menos, então nem se fala. Mas outras declarações aqui, ó, sobre o Damian Soares, que eu achei interessante, são as seguintes. Uma lenda do Getafe, defendeu nosso escudo com tudo que tinha. Com seu profissionalismo, consegue render bem mais uns 2 ou 3 anos. Essa daqui eu achei maravilhosa, Fogão. Passa a bola ou o jogador. Os dois não. Eu achei maravilhoso, que é tipo assim, é um resumo do Damian Soares. Ele é um cara realmente assim, pancadinho das ideias ali na hora da marcação, mas é nessa vibe aí. O cara sabe que os dois não podem passar. Claro que eventualmente você vai tomar um drible, faz parte do futebol. Você não vai conseguir evitar todas as jogadas do adversário. Mas saber que é um lateral que é muito incisivo na marcação, considerando toda a situação que a gente passou no ano passado na lateral direita, com dribles e mais dribles para cima do Di Plácido, realmente é um ponto que muda bastante. Uma última declaração aqui sobre o Damian Soares é a seguinte: absolutamente todos o amam. É uma grande perda, por mais que já tenha começado a decair um pouco, o que, claro, é natural. Vai completar agora em abril, conforme eu disse, 36 anos de idade. Mas se cuida, é um atleta de fato, e acredito que possa agregar ao Botafogo. Eu não sei você, e eu queria até saber sua opinião sobre isso. Mas eu estou realmente esperançoso de que o Damian Soares pode entregar um nível bacana na nossa lateral.
Tô realmente esperançoso. Por quê? Feeling. Meramente feeling, não é nem pelas informações que você pesquisa e tal. Eu acredito que esse cara vai bem com a camisa do Botafogo. Simples assim. Tomara que eu esteja certo, mas eu quero saber sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você está esperando do Damian Soares. Não era, de repente, o nome que a gente esperava. Não vou falar aqui que era. Foi uma surpresa. Mas que tenha muito sucesso, não é verdade? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o seu like, se inscreva no canal e na hora do almoço esteja aqui para trocar aquela ideia sobre o Botafogo. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.